O que significa apostasia e o que a Bíblia fala sobre isso? Apostasia é a negação e abandono da fé. É uma revolta contra Deus. Apostasia significa 1. Negação e abandono da fé, 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1 e 2 Timóteo capítulo 2 versículo 17 e 18. 2. A revolta final contra Deus, 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 13. 3. Abandonar a fé em Deus, afastar-se dos caminhos do Senhor. Como considera Deus a apostasia? As tuas apostasias te repreenderão. Vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Jeremias, capítulo 2 versículo 19. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, Hebreus capítulo 10 versículo 38. 2. Qual tem sido sempre a tendência do povo de Deus? O meu povo é inclinado a desviar-se de mim, Oséias capítulo 11 versículo 7. 3. Que conduz inevitavelmente ao afastamento de Deus? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo, Hebreus, capítulo 12 versículo 1. 4. Em que sentido se manifestava a constante apostasia do povo de Jerusalém? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Jeremias capítulo 8 versículos 5 e 6. 5. A que é comparada a apostasia? Deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Jeremias capítulo 3 versículo 20. 6. A fim de reaver o favor divino, que precisa fazer o apóstata? Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deixa ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Jeremias capítulo 3 versículo 13. 7. Sob que condição promete Deus misericórdia aos pecadores? Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías capítulo 55 versículo 7. 8. Por que precisam os ímpios abandonar seus pensamentos e caminhos? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías capítulo 55 versículo 8. Deus quer que pensemos os seus pensamentos, que são retos, puros e eternos. Quer também que adotemos os seus caminhos, que são agradáveis, e andemos em suas veredas, que são veredas de paz. 9. Que é especialmente necessário para evitar a apostasia? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos capítulo 14 versículo 38. 10. Que são os crentes exortados a fazer? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, aprovai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios capítulo 13 versículo 5. 11. Se temos a lei de Deus no coração, o que não nos acontecerá? A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalecerão. Salmos capítulo 37 versículo 31. 12. Qual é uma das características da apostasia? Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Malaquias capítulo 3 versículo 7. 13. Que ordenança negligenciada cita Deus? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Malaquias capítulo 3 versículo 8. 14. Que remédio é indicado? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias capítulo 3 versículo 10. 15. Devido aos claros ensinos de Cristo que fizeram alguns de seus discípulos? Desde então muitos dos seus tornaram para trás, e já não andavam com ele. João capítulo 6 versículo 66. 16. Arrependendo-os o apóstata, que faz Deus? Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, diz ele, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Eu sararei a sua perversão, apostasia, eu voluntariamente os amarei.
porque a minha ira se apartou dele. Oséias capítulo 14 versículo 2 a 4. 17. Haverá perigo especial de apostasia nos últimos dias? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus capítulo 24 versículo 12. 18. Quais são alguns dos males contra que somos especialmente advertidos neste tempo? E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Lucas capítulo 21 versículo 34. 19. Em vista dos perigos que nos envolvem, que somos instruídos a fazer? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas capítulo 21 versículo 36.